Uma jovem de 19 anos apanhava todos os dias da própria família, tratada pior que os escravos da fazenda vizinha. Até que numa manhã de festa, uma carruagem elegante parou em frente à igreja da pequena vila mineira. O homem que desceu daquela carruagem mudaria para sempre o destino daquela moça e revelaria um segredo que abalaria toda a região, porque aquele barão viúvo não estava ali por acaso, e o que ele descobriria sobre a morte de sua esposa colocaria ambos em perigo mortal. Entre salões de baile e conspirações políticas, Isabel teria que escolher entre salvar sua própria vida ou proteger o homem que a salvou. Uma história de coragem, mistério e justiça que você não vai conseguir parar de ouvir até o final. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? O galo ainda não havia cantado, quando Isabel já estava de pé, acendendo o fogão a lenha com as mãos trêmulas pelo frio da madrugada mineira de 1875. Aos 19 anos, ela conhecia apenas uma rotina: acordar antes de todos, preparar o café da manhã, cuidar dos afazeres domésticos e apanhar. Sempre apanhar. Naquela manhã de sábado, enquanto mexia a polenta no fogão, ouviu os passos pesados de seu pai, José Ferreira, descendo as escadas da pequena casa de taipa. O homem de 52 anos, marcado pelo trabalho na roça e pela bebida, nunca dirigiu uma palavra gentil à filha desde a morte da esposa há 10 anos. "Café tá pronto, menina?", resmungou sentando-se à mesa de madeira tosca. Isabel serviu-lhe a caneca de café preto, forte como ele gostava. "Hoje tem festa na vila. Você vai ficar aqui cuidando da casa enquanto nós vamos." Isabel baixou os olhos. Festa na vila significava que o padre celebraria missa solene, haveria música na praça e as famílias mais abastadas da região apareceriam com suas roupas domingueiras. Para ela, significava mais um dia de solidão e trabalho. "Pai, eu poderia ir só para a missa?", perguntou com voz quase sussurrada. A resposta veio na forma de um tapa que a jogou contra a parede da cozinha. José levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. "Você não vai a lugar nenhum. Já não basta ser um fardo nesta casa? Quer ainda aparecer na frente das pessoas direitas?" Os irmãos mais velhos, Manuel de 25 anos e Antônio de 23, desceram ao ouvir o barulho. Ambos riam da situação. "Deixa ela apanhar mesmo, pai. Talvez assim aprenda a não questionar", disse Manuel, ajustando o suspensório. Isabel limpou o sangue do lábio com a manga do vestido remendado. Há 10 anos, desde que a mãe morrera de febre, sua vida se resumia àquilo: trabalhar de sol a sol, apanhar por qualquer motivo e dormir no quarto dos fundos, menor que o depósito de milho. Depois que os 3 homens saíram para a festa na vila, Isabel caminhou até o poço nos fundos da casa para buscar água. O espelho d'água refletiu seu rosto magro, marcado pela pancada recente. Seus olhos verdes, herança da mãe, contrastavam com as marcas roxas no rosto. Ela havia aprendido a ler e escrever às escondidas, durante as visitas que fazia ao padre da paróquia, quando ia buscar água benta para a casa. Padre Miguel, um homem bondoso de 60 anos, notara sua inteligência e, compadecido de sua situação, ensinou-lhe as primeiras letras usando a Bíblia como cartilha. "A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha", costumava dizer o religioso. Isabel guardava os poucos livros que conseguira em uma caixa enterrada sob o pé de manga no quintal. Eram apenas 3 volumes, uma Bíblia pequena, um livro de poemas e um tratado sobre plantas medicinais que encontrara abandonado na igreja. Naquele sábado, enquanto esperava o retorno da família, decidiu ir até o ribeirão lavar as roupas sujas da semana. Carregou a trouxa pesada e caminhou os 200 metros até a água corrente, onde outras mulheres da vizinhança também lavavam suas roupas. Dona Sebastiana, vizinha de 65 anos, acenou de longe. Era uma das poucas pessoas que tratava Isabel com gentileza. "Como vai, menina? Esse roxo no rosto está feio. Seu pai bateu de novo?" Isabel apenas assentiu, mergulhando a primeira peça na água fria. Não gostava de falar sobre os maus tratos, mas também não conseguia mentir para aquela senhora que sempre demonstrava preocupação genuína. "Um dia isso vai mudar, Isabel. Deus não esquece de quem sofre injustamente", disse Dona Sebastiana, torcendo uma camisa com força. Isabel sorriu tristemente.
Aos 19 anos, já havia perdido a esperança de que sua vida pudesse ser diferente. O som dos sinos da igreja ecoava pela vila quando Isabel terminou de estender as roupas no varal. Era meio-dia e o sol de janeiro castigava sem piedade. Ela decidiu ir até a praça para buscar algumas verduras que seu Januário, o vendedor de hortaliças, costumava deixar para ela gratuitamente. A vila de São Benedito do Campo Verde era pequena, com apenas 400 habitantes. A praça central, cercada pela igreja, a casa da Câmara e algumas casas de família mais abastadas, fervilhava nos dias de festa. Isabel caminhou pela lateral da igreja, tentando não chamar atenção. Foi então que ouviu o barulho. Um som diferente, que fez todas as conversas cessarem na praça. Era o rufar de cascos de cavalos, mas não os cavalos comuns da região. Esses tinham um galope cadenciado, elegante. Isabel levantou os olhos e viu algo que jamais esqueceria. Uma carruagem negra, reluzente, puxada por 2 cavalos brancos. O veículo parou em frente à igreja e um homem desceu. Barão Joaquim de Andrade tinha 42 anos, altura mediana, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas e porte aristocrático. Vestia um terno escuro de linho fino, adequado ao calor mineiro, e carregava uma bengala com pomo de prata. Seus olhos castanhos percorreram a praça com a tranquilidade de quem estava acostumado a comandar. As pessoas se afastaram respeitosamente. Todos conheciam sua história. Viúvo há 3 anos, dono de uma das maiores fazendas de café da região de Paracatu, homem reservado e de poucas palavras. Isabel estava ajoelhada na soleira da igreja, limpando os degraus de pedra com as mãos já machucadas pela lida doméstica, quando sentiu um olhar fixo sobre si. Levantou a cabeça e encontrou os olhos do barão. Por um instante que pareceu eterno, os dois se observaram. Ele notou as marcas no rosto dela, as mãos feridas, mas também algo mais. A dignidade com que ela mantinha a postura, mesmo na situação humilhante. Barão Joaquim caminhou lentamente até onde Isabel estava. Ela tentou se levantar rapidamente, mas ele fez um gesto com a mão indicando que permanecesse como estava. "Qual é o seu nome, moça?" perguntou com voz grave e gentil. "Isabel Ferreira, senhor barão", respondeu ela, sem erguer os olhos. "Você sabe ler, Isabel?" A pergunta a pegou de surpresa. Na vila, poucas pessoas sabiam ler, especialmente mulheres. Ela hesitou, temendo que a resposta pudesse trazer problemas. "Sim, senhor. Um pouco." O barão se ajoelhou ao lado dela, causando murmúrios de surpresa entre os presentes na praça. Tirou do bolso interno do paletó um pequeno livro de couro marrom. "Leia estas linhas para mim." Isabel pegou o livro com mãos trêmulas. Era um volume de poemas de Gonçalves Dias. Abriu na página indicada e começou a ler com voz clara e pausada. "Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá." O barão sorriu pela primeira vez. Havia algo na forma como ela pronunciava as palavras que revelava não apenas alfabetização, mas sensibilidade e inteligência. "Quem a ensinou?" perguntou. "Padre Miguel, senhor, nas horas vagas." Nesse momento, José Ferreira e os filhos se aproximaram, vendo o barão conversando com Isabel. O homem tirou o chapéu e se curvou respeitosamente. "Em que posso ajudá-lo, senhor barão? Se minha filha fez alguma coisa errada?" "Pelo contrário, sua filha é uma jovem inteligente. Vim à vila procurando alguém para trabalhar em minha casa como dama de companhia e preceptora de minha afilhada. Acredito que Isabel seria perfeita para a função." José empalideceu. Perder Isabel significava perder sua empregada doméstica gratuita, mas contrariar um barão poderia trazer consequências graves para a família. "Senhor barão, ela é muito nova, inexperiente. A juventude se corrige com orientação. A inteligência é um dom. Aceita a proposta?" O silêncio se fez na praça. Isabel sentia o coração batendo forte no peito. Trabalhar na casa de um barão significava sair daquela vida de maus tratos, mas também significava deixar tudo o que conhecia para trás. José Ferreira calculava mentalmente. Se contrariasse o barão, poderia ter problemas com as autoridades locais. Se aceitasse, perderia a filha que fazia todo o trabalho doméstico sem receber um centavo. "Qual seria a compensação, senhor barão?"
Perguntou finalmente. 20.000 réis por mês além de casa e comida. Isabel teria educação refinada, aprenderia piano, francês e boas maneiras. Uma oportunidade que não se repete. 20.000 réis era mais dinheiro do que a família via em 3 meses. José não podia recusar. Aceito, senhor barão, quando a levará? Agora. A resposta foi como um raio em céu claro. Isabel levantou-se bruscamente. Mas, senhor, eu não tenho roupas, nem... Providenciaremos tudo. Vá buscar apenas o que tem de mais pessoal. Partimos em 1 hora. Isabel correu até sua casa, o coração disparado. Foi até o quintal, desenterrou a caixa com os livros e guardou-os em um saco de pano velho. Eram sua única riqueza real. Quando voltou à praça, o barão a esperava ao lado da carruagem. Estendeu-lhe a mão para ajudá-la a subir no veículo. Não tenha medo, Isabel. Sua vida começa hoje. Ela olhou para trás uma última vez. Seu pai e os irmãos a observavam com expressões mistas de raiva e alívio. Dona Sebastiana acenou de longe, com lágrimas nos olhos. O cocheiro, um negro liberto de uns 50 anos, fez os cavalos caminharem lentamente. Isabel nunca havia andado em uma carruagem. O assento era macio, forrado de veludo verde, e havia cortinas de seda nas janelas. Como se chama sua afilhada, senhor barão? Perguntou, tentando quebrar o silêncio. Clara. Tem 15 anos. É órfã, filha de meu melhor amigo. Precisa de companhia feminina e educação refinada. Você a ajudará nisso. A carruagem seguia pela estrada de terra batida que levava a Paracatu. Isabel observava a paisagem familiar se afastando e sentia uma mistura de medo e esperança. A viagem até a fazenda do barão levaria 3 horas. Isabel nunca havia saído da vila de São Benedito, e cada quilômetro percorrido era um mundo novo se descortinando diante de seus olhos. A estrada passava por fazendas maiores que tudo o que ela conhecia, com casas grandes de 2 andares e escravos trabalhando nos canaviais. Senhor barão, posso fazer uma pergunta? Disse ela, após 1 hora de viagem. Claro. Por que o senhor me escolheu? Há moças na vila com melhor educação, de famílias mais respeitáveis, completou ele com um meio sorriso. Isabel, em 42 anos de vida, aprendi que o caráter de uma pessoa não se mede pela posição social. Vi em seus olhos algo que não se ensina, dignidade. E vi como você lê. Não apenas decodifica palavras, mas compreende seu significado. Ela corou com o elogio. Nunca havia recebido reconhecimento por sua inteligência. Fale-me sobre sua afilhada, senhor. O semblante do barão se ensombreceu. Clara perdeu os pais há 2 anos numa epidemia de febre amarela que atingiu Diamantina. Eu e seu pai, Coronel Alberto Mendes, éramos amigos desde a juventude. Prometi cuidar dela como se fosse minha própria filha. E ela mora com o senhor desde então? Sim. É uma menina inteligente, mas muito reservada. Não conseguia encontrar nenhuma preceptora que se adaptasse a ela. As últimas 3 desistiram antes de completar 1 mês. Isabel sentiu uma pontada de preocupação. Posso perguntar por quê? O barão hesitou antes de responder. Clara tem temperamento difícil. Desde a morte dos pais, tornou-se rebelde, desafiadora. Recusa-se a aprender piano, não quer ter aulas de francês. Passa o dia lendo romances ou andando a cavalo. Isabel sorriu. Parece uma menina normal de 15 anos que perdeu os pais e está tentando encontrar seu lugar no mundo. O barão a olhou com interesse. Você tem uma visão interessante das coisas, Isabel. A fazenda Santa Bárbara apareceu no horizonte como um pequeno reino. Isabel jamais imaginara que pudesse existir algo tão grandioso. A casa grande era um sobrado de 2 andares, pintado de branco com detalhes azuis, cercado por jardins bem cuidados e várias construções menores. Senzala, casa do administrador, engenho de cana e estábulos. Minha família está nesta terra há 3 gerações, explicou o barão, notando o espanto nos olhos dela. Começamos com cana-de-açúcar, depois passamos para o café. Hoje temos 200 escravos e produzimos 1000 arrobas de café por ano. A carruagem parou em frente à entrada principal. Um escravo idoso, vestido com libré, abriu a portinhola e ofereceu a mão para Isabel descer. Obrigada, disse ela naturalmente, tratando o homem com cortesia. O escravo sorriu, surpreso com a gentileza. Este é Benedito, nosso mordomo-chefe, apresentou o barão.
Benedito, esta é Isabel Ferreira, a nova preceptora da senhorita Clara. Seja bem-vinda, sinhá Isabel, disse o homem com uma reverência. O interior da casa era ainda mais impressionante. O hall de entrada tinha pé direito alto, piso de tábuas enceradas e móveis de jacarandá. Quadros com retratos de família decoravam as paredes, e um lustre de cristal pendia do teto. Isabel. Uma jovem desceu correndo a escada de madeira entalhada. Era Clara, cabelos castanhos cacheados, olhos verdes vivos e um vestido de musselina amarela que custava mais que todo o guarda-roupa que Isabel já possuíra na vida. Então você é minha nova preceptora? Quantos anos tem? 18? 19? As outras eram todas velhas e chatas. 19, respondeu Isabel sorrindo diante da espontaneidade da menina. Ótimo, espero que dure mais que as outras. A última saiu chorando depois que encontrei uma cobra na gaveta de sua escrivaninha. Clara, repreendeu o barão. Foi apenas uma cobra pequena, padrinho, e não era venenosa. Isabel riu, conquistada pela travessura. Bem, eu cresci no interior. Cobras não me assustam. Clara sorriu abertamente pela primeira vez. Benedito conduziu Isabel até o segundo andar, onde ficavam os quartos de hóspedes. O cômodo destinado a ela era maior que a sala de sua antiga casa. Cama de madeira nobre com dossel, guarda-roupa esculpido, escrivaninha junto à janela e uma poltrona para leitura. A senhora precisa de alguma coisa a mais? Perguntou o mordomo. Está perfeito, obrigada, seu Benedito. Quando ficou sozinha, Isabel caminhou até a janela. O quarto dava para os fundos da propriedade, de onde se via o cafezal se estendendo até o horizonte. Era um mundo completamente diferente de tudo que conhecera. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Entre. Clara apareceu carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Pensei que pudesse estar com fome. A viagem é longa. Muito gentil da sua parte. As duas se sentaram na poltrona e na cadeira da escrivaninha, uma de frente para a outra. Isabel, posso fazer uma pergunta? Disse Clara, servindo o chá em xícaras de porcelana fina. Claro. Por que aceitou vir trabalhar aqui? Quer dizer, você é muito nova para ser preceptora. O que havia na sua vida antes? Isabel hesitou. Como explicar para uma menina criada em berço de ouro a realidade dos maus tratos que sofrera? Minha situação em casa não era confortável. Seu padrinho me ofereceu uma oportunidade de ter uma vida melhor. Clara a observou atentamente. Você apanhava, não é? A pergunta direta a pegou desprevenida. Por que pergunta isso? Reconheço as marcas. Eu também apanhei durante um tempo. Como assim? Clara baixou a voz como se compartilhasse um segredo. Meu padrinho é bom homem, mas depois que minha madrinha morreu, ele mudou. Ficou muito severo comigo. Quando chegava bêbado, às vezes... Ela não completou a frase, mas Isabel entendeu. E agora? Agora não bebe mais. Pelo menos não tanto. Mas há algo estranho nesta casa, Isabel. Coisas que não consigo explicar. Clara levou Isabel até a janela e apontou para uma pequena construção de pedra no meio do jardim. Vê aquela casinha? Era o ateliê de minha madrinha, Dona Helena. Ela pintava quadros lindos. Depois que morreu, meu padrinho trancou tudo lá dentro e proibiu qualquer pessoa de entrar. Isso não é estranho. Deve ser difícil para ele lidar com as lembranhas. Mas, Isabel, eu às vezes vejo luz acesa lá dentro durante a madrugada. E ontem, quando passei perto, ouvi barulho de alguém mexendo em coisas. Isabel sentiu um arrepio. Você contou para seu padrinho? Tentei, mas ele fica bravo quando falo de minha madrinha. Diz que são fantasias de menina. As duas foram interrompidas por uma batida na porta. Meninas, o jantar será servido em 1 hora, disse a voz do barão. Isabel há roupas adequadas no guarda-roupa. Clara providenciou tudo. Quando ele se afastou, Clara abriu o guarda-roupa, revelando uma coleção de vestidos que deixou Isabel boquiaberta. Eram de minha madrinha. Vocês têm praticamente o mesmo tamanho. Meu padrinho mandou que eu escolhesse os mais adequados para você. Isabel tocou delicadamente um vestido de seda azul marinho. São lindos demais para mim. Tolice. Você é bonita, Isabel. Só precisa se arrumar adequadamente. Enquanto Clara a ajudava a vestir o traje para o jantar, a menina continuou falando. Há mais uma coisa estranha. Minha madrinha morreu oficialmente de febre, mas eu ouvi conversas entre os escravos. Eles dizem que ela foi envenenada. Isabel parou de se pentear.
Envenenada por quem? Não sei, mas eu tenho certeza de que meu padrinho sabe mais sobre a morte dela do que conta. E tenho medo de que quem a matou ainda esteja por aqui. O sino da casa anunciou o jantar, interrompendo a conversa. Mas Isabel desceu as escadas com o coração acelerado, percebendo que havia entrado em algo muito mais complicado do que imaginara. O salão de jantar da fazenda Santa Bárbara era imponente. Mesa de mogno para 12 pessoas, cadeiras estofadas em couro, cristaleira com peças de porcelana europeia e candelabros de prata iluminando o ambiente. Isabel nunca se sentara à mesa tão refinada. Barão Joaquim havia trocado o terno de viagem por um paletó de veludo escuro e colete bordado. Seus modos à mesa eram impecáveis, mas Isabel notou que ele bebia vinho com mais frequência do que comia. Isabel, conte-me sobre sua educação, disse ele, cortando um pedaço de carne assada. Aprendi a ler com o Padre Miguel, como disse. Ele me ensinou também alguns fundamentos de aritmética e história do Brasil. E que livros leu? Poucos, infelizmente. A Bíblia, alguns poemas de Gonçalves Dias e um tratado sobre plantas medicinais. Plantas medicinais? Clara se interessou. Sabe fazer remédios? Alguns básicos, chá de camomila para nervos, cataplasma de arnica para contusões, xarope de agrião para tosse. O barão a observou com interesse crescente. Isso é conhecimento valioso. Helena também se interessava por medicina natural. Foi a primeira vez que ele mencionou a esposa morta, sem que o semblante se ensombrecesse. Ela era médica? Perguntou Isabel. Não oficialmente, mas curava muitas pessoas da região. Conhecia segredos de plantas que nem os médicos da cidade dominavam. Clara e Isabel trocaram olhares significativos. Padrinho, onde estão os cadernos dela com as receitas? No ateliê. Tudo está lá, exatamente como ela deixou. Talvez Isabel pudesse estudá-los, aprender com eles. Não! A resposta foi cortante, quase agressiva. Ninguém entra no ateliê. Já disse isso. Um silêncio constrangedor desceu sobre a mesa. Isabel viu Clara baixar a cabeça, intimidada. Desculpe-me, senhor barão. Não era minha intenção incomodá-lo. Ele bebeu mais um gole de vinho e fez um esforço visível para se acalmar. Não, eu que peço desculpas. É um assunto delicado para mim. Helena morreu há 3 anos, mas às vezes parece que foi ontem. Depois do jantar, Isabel acompanhou Clara até o quarto da menina. O cômodo era decorado com móveis delicados pintados de branco e rosa, bonecas de porcelana e uma estante cheia de livros. Seu padrinho fica assim sempre que alguém menciona sua esposa? Perguntou Isabel, sentando-se na beira da cama. Sempre, mas hoje foi diferente. Geralmente ele sai da sala quando o assunto surge. Hoje ele falou dela. Clara tirou um livro da gaveta da mesa de cabeceira e o entregou a Isabel. Este era o diário de minha madrinha. Consegui salvá-lo antes que meu padrinho trancasse tudo no ateliê. Isabel abriu o volume encadernado em couro marrom. A letra era delicada, feminina. Clara, você leu isso? Algumas partes. A letra é difícil e há muitas páginas em latim. Ela escrevia as receitas medicinais em latim para que os escravos não pudessem copiar. Isabel folheou algumas páginas. Encontrou descrições detalhadas de plantas, suas propriedades curativas e formas de preparo. Mas havia também anotações pessoais. Olha esta parte, disse Clara, indicando uma página próxima do fim do diário. Isabel leu em voz baixa. 15 de março de 1872. Descobri algo terrível sobre Joaquim. Não posso acreditar que o homem com quem me casei seja capaz de tal coisa. Preciso encontrar provas antes de tomar qualquer decisão. E esta outra, continuou Clara, virando algumas páginas. 22 de março. As provas estão no cofre do escritório. Se algo me acontecer, que alguém as encontre e faça justiça. O que Joaquim fez não pode ficar impune. Isabel sentiu um calafrio. Clara, que provas poderiam ser essas? Não sei. Mas 3 dias depois dessa anotação, minha madrinha morreu subitamente. Coincidência? As duas se entreolharam, ambas pensando a mesma coisa. Se o barão descobrisse que elas tinham o diário da esposa morta, poderiam estar em perigo. Precisamos descobrir o que há no cofre do escritório, sussurrou Clara. E se formos pegas? É um risco que temos que correr. Minha madrinha merece justiça. Isabel mal conseguiu dormir naquela primeira noite na fazenda Santa Bárbara. O conforto da cama macia,
contrastava com a inquietação que sentia por causa das revelações de Clara. Cada ruído da casa a fazia sobressaltar, imaginando se seria o barão descobrindo que ela tinha conhecimento do diário. Por volta das 2 horas da manhã, ouviu passos no corredor. Levantou-se silenciosamente e foi até a porta, colando o ouvido na madeira. Os passos se afastavam em direção à escada. Esperou alguns minutos e abriu cuidadosamente a porta. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas. Caminhou na ponta dos pés até o quarto de Clara e bateu levemente. "Clara, sou eu." A menina abriu a porta imediatamente, como se também estivesse acordada. "Você ouviu os passos?" sussurrou. "Sim." "Para onde foram?" "Para o andar de baixo. Meu padrinho faz isso algumas noites. Sai do quarto e fica horas no escritório. É nossa chance de investigar." Clara hesitou. "E se ele subir e nos pegar? Precisamos descobrir a verdade. Sua madrinha pode ter sido assassinada." As duas desceram as escadas cuidadosamente, evitando os degraus que elas sabiam que rangiam. A casa estava mergulhada em silêncio, apenas o tic-tac do relógio de pêndulo na sala ecoando pelos cômodos. O escritório ficava no final do corredor do térreo. Uma fresta de luz por baixo da porta confirmou que o barão estava lá dentro. "Como vamos entrar?" perguntou Isabel. "Há uma porta dos fundos que dá para o jardim. Meu padrinho sempre esquece de trancá-la." As duas contornaram a casa pelo lado externo, caminhando descalças pela grama fria. A porta dos fundos do escritório estava mesmo destrancada. Clara a abriu milímetro por milímetro, rezando para que não fizesse ruído. O escritório era amplo, com estantes repletas de livros, uma mesa grande de mogno e, no canto, um cofre de ferro do tamanho de um armário pequeno. Mas o que mais chamou a atenção das duas foi o que viram pela fresta da porta principal. O barão estava sentado à sua mesa, a cabeça entre as mãos, soluçando como uma criança. À sua frente, um retrato de Helena e uma garrafa de aguardente pela metade. "Helena, perdoe-me", murmurava ele. "Eu não queria que isso acontecesse. Você não deveria ter descoberto." Isabel sentiu o coração acelerar. Aquela confissão confirmava as suspeitas. O barão sabia mais sobre a morte da esposa do que admitia. "Preciso abrir aquele cofre", sussurrou Clara no ouvido de Isabel. "Como? Deve ter segredo." "Conheço a combinação. Vi meu padrinho abrir várias vezes, dia e mês do nascimento de minha madrinha." Clara caminhou lentamente até o cofre, enquanto Isabel vigiava o barão pela fresta da porta. O homem continuava mergulhado em sua culpa alcoólica, alheio ao que acontecia às suas costas. O som do mecanismo do cofre se abrindo fez ambas prenderem a respiração, mas o barão não percebeu. Clara retirou um maço de papéis amarrados com fita vermelha e fez sinal para saírem. Apenas quando estavam de volta ao quarto de Clara, ousaram examinar os documentos. Os papéis continham uma correspondência que mudaria tudo o que Isabel e Clara pensavam saber sobre o barão Joaquim. As cartas eram trocadas entre ele e um homem chamado Coronel Virgílio Santos, de Paracatu. Isabel leu a primeira carta em voz baixa. "Caro Joaquim, os planos para a proclamação da República estão avançando. Sua fazenda será ponto de encontro para os conspiradores da região. Prepare-se para receber as armas na próxima lua nova." Clara arregalou os olhos. "Meu padrinho é republicano." Isabel continuou lendo. "A princesa Isabel e sua política abolicionista prejudicam nossos interesses. É hora de derrubar a monarquia e estabelecer uma república que proteja nossos direitos como proprietários." "Isso é traição contra o império", sussurrou Clara. Isabel pegou outra carta, datada de uma semana antes da morte de Helena. "Joaquim, sua esposa descobriu nossos planos. Ela ameaça entregar tudo às autoridades imperiais se não libertarmos todos os escravos imediatamente. Você precisa controlá-la antes que arruine tudo." A última carta era a mais chocante. "Lamento pela morte súbita de Helena. Foi necessário para proteger nossa causa. O médico atestou febre, como combinado. Queime esta correspondência assim que ler. A República agradece seu sacrifício." Isabel deixou cair os papéis horrorizada. "Clara, sua madrinha foi assassinada porque descobriu a conspiração republicana. E meu padrinho participou disso? Pelo menos soube e não impediu. Olha esta resposta dele." Isabel pegou um rascunho da letra do barão.
Coronel Santos, Helena era uma boa mulher, mas ingênua demais para entender as necessidades políticas do país. Faço apenas uma exigência, que o responsável por resolver a situação nunca mais ponha os pés em minha fazenda. Não quero ver o rosto de quem tirou a vida de minha esposa. Clara começou a chorar baixinho. Então ele não a matou diretamente, mas permitiu que fosse morta. E agora nós duas sabemos a verdade. Isso nos coloca em perigo mortal. As duas meninas passaram o resto da noite acordadas, planejando o que fazer com as informações explosivas que descobriram. Clara insistia que deveriam confrontar o barão, mas Isabel temia as consequências. Clara, esses homens mataram sua madrinha por muito menos. Se souberem que temos essas cartas, mas não podemos simplesmente fingir que não sabemos de nada. Por enquanto, é exatamente isso que vamos fazer. Precisamos agir com inteligência. Ao amanhecer, Isabel tomou uma decisão. Vou mandar uma carta para Padre Miguel. Ele saberá o que fazer. Como vai fazer isso sem despertar suspeitas? Vou dizer ao seu padrinho que quero enviar notícias à minha família, mostrando que estou bem. Quando desceram para o café da manhã, o barão parecia abatido, mas tentava manter a compostura. Dormiram bem, meninas? Sim, senhor, respondeu Isabel. A propósito, gostaria de sua permissão para enviar uma carta à minha família. Eles devem estar preocupados. Claro, Benedito levará sua carta até a vila amanhã. Isabel escreveu 2 cartas. Uma simples dirigida ao pai, dizendo que estava bem. Outra mais longa para Padre Miguel, contando tudo o que descobrira e pedindo orientação urgente. Durante as aulas de francês com Clara naquela manhã, Isabel notou que a menina estava inquieta, olhando constantemente para a janela. O que foi? Há homens estranhos na propriedade. Chegaram de manhã cedo. Isabel olhou pela janela e viu 3 homens conversando com o barão perto dos estábulos. Não eram trabalhadores da fazenda. Usavam roupas de cidade e tinham ar de autoridade. Reconhece algum deles? Não, mas um deles tem uma cicatriz no rosto que me dá arrepios. Naquele momento, Benedito entrou na sala de aulas. Sinhá Isabel, o senhor barão quer vê-la no escritório. Urgente. Isabel sentiu o sangue gelar. Será que descobriram que ela e Clara haviam bisbilhotado o cofre? Vou com você, disse Clara. Não, senhorita. Ele quer falar apenas com Sinhá Isabel. As duas se entreolharam, ambas temendo o pior. Isabel desceu as escadas com as pernas trêmulas. O escritório estava com a porta aberta, e ela podia ver o barão sentado atrás da mesa, com os 3 homens estranhos de pé à sua frente. Isabel, entre e feche a porta. Ela obedeceu, tentando manter a calma. Estes senhores são sócios meus em alguns negócios. Coronel Santos, Capitão Moreira e Doutor Figueiredo. Isabel cumprimentou cada um com uma mesura. O homem da cicatriz no rosto era o Coronel Santos, o mesmo que escrevera as cartas sobre a morte de Helena. Isabel, continuou o barão, eles me informaram sobre algo preocupante. Parece que há rumores na vila sobre conversas inadequadas envolvendo minha esposa falecida. O coração de Isabel disparou, mas ela conseguiu manter a voz firme. Que tipo de conversas, senhor? Especulações sobre as circunstâncias de sua morte. Alguém anda espalhando histórias sobre envenenamento, assassinato. O Coronel Santos deu um passo à frente, os olhos frios fixos em Isabel. Menina, você conhece alguém que possa estar inventando essas calúnias? Não, senhor. Na vila, as pessoas sempre falam sobre tudo. Às vezes criam histórias apenas para ter o que conversar. Mas essas histórias são muito específicas, continuou ele. Incluem detalhes que só alguém muito próximo à família poderia saber. Isabel percebeu que estava sendo testada. Qualquer sinal de nervosismo seria interpretado como culpa. Senhor coronel, eu só cheguei ontem à fazenda. Antes disso, vivia praticamente isolada na casa de meu pai. Não teria como saber detalhes sobre a vida dos senhores. O barão a observava atentamente. Isabel tem razão, ela é nova aqui e vem de família simples. Mas o capitão Moreira não parecia convencido. Mesmo assim, é uma coincidência interessante esses rumores começarem justamente quando ela chega. Que rumores são esses exatamente? Isabel arriscou perguntar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Finalmente, o doutor Figueiredo respondeu. Alguém anda dizendo que Helena foi envenenada porque descobriu certas atividades políticas.
Isabel fingiu surpresa total. Atividades políticas? Que tipo de atividades? O barão se levantou da cadeira, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Isabel, você pode se retirar. Continue com as aulas de Clara. Mas o coronel Santos estendeu a mão, impedindo-a de sair. Espere. Tenho mais algumas perguntas. Ele caminhou até ficar bem próximo de Isabel, tentando intimidá-la. Menina, você sabe ler, não é? Sim, senhor. E tem acesso ao escritório do barão? Não, senhor. Nunca entrei aqui além de agora. Tem certeza? Porque alguém mexeu no cofre recentemente. As marcas dos dedos na tinta estão frescas. Isabel sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas manteve a expressão inocente. Não sei de que cofre o senhor está falando. O coronel se virou para o barão. Joaquim, quem mais tem acesso a este cômodo? Apenas eu, Clara e Benedito para a limpeza. E a menina Clara, ela sabe abrir o cofre? E impossível. Clara é uma criança. Uma criança de 15 anos que perdeu os pais e pode estar procurando respostas sobre a morte da madrinha, observou friamente o capitão Moreira. Isabel percebeu que precisava desviar a suspeita de Clara. Senhores, posso sugerir uma possibilidade? Talvez esses rumores na vila venham de algum escravo que trabalhou na casa durante a doença da senhora Helena. Os escravos veem tudo e falam entre si. Foi uma jogada arriscada, mas funcionou. Os três homens se entreolharam, considerando a possibilidade. Faz sentido, admitiu o doutor Figueiredo. Os escravos sempre sabem mais do que aparentam. Joaquim, você vai ter que interrogar todos os escravos domésticos, ordenou o coronel Santos. E se descobrir quem está falando demais... Ele não completou a frase, mas o gesto que fez passando o dedo pelo pescoço foi eloquente. Por enquanto, continuou ele, esta moça fica sob vigilância. Não sai da fazenda sem escolta. Não recebe visitas e não manda correspondência. O coração de Isabel afundou. Sua carta para Padre Miguel não sairia. É necessário? Protestou o barão. Isabel acabou de chegar. É necessário até esclarecermos de onde vêm os vazamentos. A segurança de nossa causa está em jogo. Isabel subiu para o quarto de Clara com o coração apertado. A menina a esperava ansiosa, escondida atrás da porta. O que aconteceu? Ouvi vozes alteradas. Isabel contou tudo em sussurros enquanto Clara empalidecia progressivamente. Eles sabem que alguém mexeu no cofre, mas ainda não sabem que fomos nós, e consegui desviar a suspeita para os escravos. Meu Deus, Isabel, agora eles vão interrogar e possivelmente matar escravos inocentes por nossa causa. Isabel não havia pensado nisso. A culpa a invadiu como uma onda fria. Precisamos avisar alguém. Mas como? Estou proibida de sair da fazenda e de mandar cartas. Clara ficou pensativa por alguns minutos. Há uma maneira. Benedito tem uma filha que trabalha na vila lavando roupa para as famílias. Ela vem aqui toda sexta-feira buscar as roupas sujas. Se conseguirmos falar com ela, é arriscado demais. Se descobrirem, vão matar Benedito também. Isabel, você não entende. Benedito era escravo de confiança de minha madrinha. Se ele souber que ela foi assassinada, vai querer justiça tanto quanto nós. Naquela tarde, Isabel observou da janela os três homens conversando com o barão perto da senzala. Viu quando começaram a chamar os escravos, um por um para interrogatório. Alguns saíam chorando, outros cambaleando como se tivessem apanhado. Por volta das 5 horas, Clara bateu na porta do quarto de Isabel. Benedito quer falar conosco. Está nos esperando na despensa. A despensa ficava no térreo, próxima à cozinha, e era um lugar onde poderiam conversar sem ser ouvidas. Benedito, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e mãos marcadas por décadas de trabalho, as esperava com expressão grave. Sinhazinhas, vocês sabem o que está acontecendo? Isabel e Clara se entreolharam. Era o momento da verdade. Sabemos mais do que deveríamos, seu Benedito, respondeu Isabel. Então vocês sabem que Sinhá Helena foi morta? A pergunta direta as pegou de surpresa. O senhor sabe? Perguntou Clara. Menina, eu cuidei de Sinhá Helena desde que ela chegou aqui como noiva. Conheço todos os sintomas de todas as doenças. O que ela teve não foi febre, foi envenenamento por estricnina. Isabel sentiu o coração acelerar. Ter Benedito como aliado mudava completamente a situação. Como o senhor sabe sobre estricnina?
Minha avó era curandeira na África antes de ser trazida como escrava. Ela me ensinou sobre venenos e antídotos. Estricnina mata devagar, com convulsões que parecem febre alta. Clara segurou a mão do velho escravo. Benedito, por que nunca disse nada? Para quem eu ia falar, menina? Para o senhor que deixou a esposa morrer? Para as autoridades que são coniventes? Um escravo que acusa o senhor de assassinato vira carne seca na árvore mais próxima. Isabel compreendeu a situação impossível em que Benedito se encontrava. Mas agora há provas. Documentos que confirmam tudo. Ela contou sobre as cartas encontradas no cofre. Benedito ouviu tudo em silêncio, com os punhos cerrados. Esses homens que estão aqui hoje são os mesmos que mataram minha sinhá? Pelo menos o coronel Santos foi quem ordenou. E eles estão interrogando os escravos, procurando um culpado pelos vazamentos de informação. Benedito se levantou, determinado. Então é hora de agir. Minha filha Rosa vem amanhã pegar as roupas. Ela pode levar uma mensagem para o padre da vila. Será que podemos confiar nela? Rosa odeia a escravidão tanto quanto eu. Quando souber que sinhá Helena foi morta por defender a abolição, vai ajudar. Clara teve uma ideia. Benedito, o senhor conhece o ateliê de minha madrinha? Meu padrinho proibiu todos de entrarem lá. Conheço. Era meu dever limpar lá uma vez por semana. Sabe se há alguma coisa importante escondida lá? O velho escravo sorriu pela primeira vez. Sinhá Helena era muito inteligente. Ela sabia que corria perigo. Deixou uma carta escondida no ateliê, dentro de uma lata de tinta. Uma carta contando toda a verdade sobre a conspiração republicana e pedindo que fosse entregue às autoridades imperiais caso algo lhe acontecesse. Isabel e Clara se entreolharam esperançosas. O senhor pode nos levar até lá? Posso, mas vai ter que ser esta noite. Amanhã pode ser tarde demais. À meia-noite, Isabel e Clara se encontraram com Benedito na cozinha. O velho escravo havia providenciado uma lamparina pequena e as chaves do ateliê. Como conseguiu as chaves? Perguntou Isabel. Senhor Joaquim guarda uma cópia no escritório, mas eu sei onde sinhá Helena escondia a original. Dentro da Bíblia dela na biblioteca. Os três saíram silenciosamente pela porta dos fundos da casa. O ateliê ficava a 50 metros da casa principal, no meio do jardim. Era uma construção pequena, mas charmosa, com janelas grandes para aproveitar a luz natural. Benedito abriu a porta cuidadosamente. O interior estava coberto de pó e teias de aranha, mas preservado exatamente como Helena deixara. Cavaletes com telas pela metade, pincéis secos em potes de vidro, paletas com tinta ressecada. Onde fica a lata de tinta? Sussurrou Clara. Na prateleira do fundo, atrás dos frascos de aguarrás. Isabel vasculhou a prateleira enquanto Benedito vigiava a porta. Encontrou uma lata de tinta branca que estava estranhamente leve. Achei! Dentro da lata, embrulhado em papel encerado, estava um envelope lacrado. Na parte externa, a letra delicada de Helena. Para as autoridades imperiais. Urgente. Prova de conspiração contra a coroa. Isabel abriu o envelope com mãos trêmulas. A carta era longa e detalhada, nomeando todos os envolvidos na conspiração republicana, descrevendo os planos de revolta e denunciando as ameaças que estava recebendo. No final, Helena escrevera: se esta carta for encontrada, significa que paguei com a vida por defender meus princípios. Peço que os culpados sejam punidos e que a verdade seja revelada. Meu último desejo é que os escravos desta fazenda sejam libertados, conforme sempre defendi. Esta carta é uma bomba, murmurou Isabel. Com ela, podemos destruir toda a conspiração. Mas nesse momento, ouviram passos se aproximando do ateliê. Benedito apagou rapidamente a lamparina. Alguém está vindo! Pela fresta da janela, viram o barão caminhando em direção ao ateliê, carregando uma lamparina e acompanhado pelo coronel Santos. Escondidas rápido, sussurrou Benedito. Isabel guardou a carta dentro do vestido, enquanto os três se esconderam atrás de um cavalete grande. O barão abriu a porta do ateliê e entrou com o coronel Santos. A luz da lamparina dançava nas paredes, criando sombras assustadoras. Tem certeza de que Helena escondeu alguma coisa aqui? Perguntou o coronel. Tenho. Nos últimos dias antes de morrer, ela vinha aqui todas as noites. Ficava horas escrevendo algo. Isabel, Clara e Benedito
Estavam escondidos atrás do cavalete maior, presos entre telas e pincéis, tentando não respirar alto. Já procuramos em todos os lugares óbvios, continuou o barão. Gavetas, baús, porta-retratos. Ela era inteligente. Deve ter escondido em um lugar que ninguém pensaria em procurar. O coronel caminhou até a prateleira onde Isabel havia encontrado a lata. Pegou cada frasco, cada recipiente, examinando-os cuidadosamente. Esta lata está vazia, disse, balançando a lata de tinta branca. Isabel sentiu o coração parar. Devia estar cheia. Helena nunca desperdiçava material. O coronel abriu a lata e examinou o interior com a luz da lamparina. Joaquim, venha ver isto. Há marcas de papel no fundo da lata. Alguém guardou documentos aqui. Impossível. Ninguém entra neste ateliê há 3 anos. Então alguém entrou recentemente. Veja estas pegadas no pó do chão. São de 3 pessoas diferentes. Isabel fechou os olhos, percebendo que haviam sido descobertas. As pegadas na poeira os denunciavam. Uma das pegadas é de criança ou mulher pequena, outra é de homem idoso. A terceira, nesse momento, Clara espirrou. O som ecoou pelo ateliê silencioso como um tiro. Saiam de onde estão! Agora! Gritou o coronel sacando um revólver. Não havia alternativa. Os 3 saíram lentamente de trás do cavalete, com as mãos levantadas. O barão ficou pálido ao ver Clara. Minha afilhada, o que está fazendo aqui? Procurando a verdade sobre a morte de minha madrinha, respondeu Clara desafiadora. O coronel apontou a arma para Isabel. Você tem os documentos. Entreguem agora, ou todos morrem aqui mesmo. Isabel sabia que não tinha escolha, mas também sabia que entregar a carta significava assinar a sentença de morte dos 3. Eu não tenho documento nenhum. Mentirosa. O coronel deu um passo à frente. Revirem ela! O barão hesitou diante da ordem do coronel. Santos, são apenas crianças curiosas. Crianças que podem destruir anos de planejamento. Revista ela, Joaquim, ou eu mesmo faço. Isabel viu o desespero nos olhos do barão. Ele amava Clara como uma filha, mas também temia as consequências de desafiar os conspiradores. Nesse momento, Benedito deu um passo à frente. Coronel, se é documento que o senhor quer, eu sei onde está. Benedito não, sussurrou Isabel. Mas o velho escravo tinha um plano. Sinhá Helena me contou onde escondeu a carta antes de morrer. Disse que se algo acontecesse com ela, eu devia entregar às autoridades. Onde está? Enterrada debaixo do pé de manga no quintal da casa grande. O coronel baixou a arma interessado. Se estiver mentindo, escravo? Não estou mentindo, senhor. Posso mostrar o local exato. Isabel compreendeu o sacrifício que Benedito estava fazendo. Ele inventara uma história para dar tempo para que ela e Clara escapassem com a carta verdadeira. Vamos todos para lá, ordenou o coronel. Se a carta não estiver onde você disse, será enforcado na mesma hora. Saíram do ateliê em fila, Benedito na frente, seguido pelo coronel com a arma apontada, depois o barão, Isabel e Clara. Quando chegaram ao pé de manga, Benedito começou a cavar com as mãos no local que indicara. Obviamente não havia nada ali. Deve ser mais fundo, dizia ele, ganhando tempo. Isabel percebeu que aquela era a sua chance. Sussurrou para Clara. Quando eu der o sinal, corra para a vila. Pegue a estrada principal e não pare até chegar na casa do padre. E você? Vou ficar com Benedito. Mas Clara era mais corajosa do que Isabel imaginava. Nós 2 vamos ou nenhuma vai. Enquanto isso, Benedito continuava cavando e o coronel ficava cada vez mais impaciente. Chega de enrolação, não há nada aí. Ele apontou a arma para a cabeça de Benedito. Última chance, escravo. Onde está a carta? Foi então que Isabel tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Isabel tirou a carta de dentro do vestido e a mostrou para todos. A carta está aqui, eu a peguei no ateliê. O coronel se virou rapidamente, apontando a arma para ela. Entregue, agora. Só se liberarem Benedito e Clara. Você não está em posição de barganhar, menina. Mas Isabel havia crescido numa vida de opressão e maus tratos. Não tinha mais medo. Coronel, esta carta contém os nomes de todos os conspiradores. Se algo nos acontecer, há pessoas na vila que sabem onde procurar. Era mentira, mas soou convincente. Que pessoas? Perguntou o barão, alarmado. Padre Miguel sabe de tudo. Mandei uma carta para ele ontem, contando sobre as conversas que ouvi e sobre os documentos que encontramos.
O coronel e o barão se entreolharam preocupados. Isso é impossível, disse o barão. Você estava sendo vigiada. Benedito tem seus métodos, respondeu Isabel, olhando gratamente para o velho escravo. Benedito entendeu o jogo e confirmou. Minha filha Rosa levou a carta ontem mesmo, antes dos senhores chegarem. O coronel estava visivelmente nervoso agora. Se isso for verdade, nossa posição está comprometida. Joaquim, temos que sair da região ainda esta noite. E deixar a fazenda? Tudo que construí? Melhor perder a fazenda do que a cabeça. Isabel percebeu que tinha uma vantagem momentânea, mas sabia que não duraria muito. Coronel, faço uma proposta. Deixem Clara e Benedito em paz e eu entrego a carta. Isabel, não, protestou Clara. É a única maneira. Mas nesse momento, ouviram o som de cavalos se aproximando pela estrada principal da fazenda. Eram muitos cavalos, galopando rapidamente. Que diabos é aquilo? Murmurou o coronel. Pela estrada surgiram cerca de 10 homens montados, portando lanternas e armas. À frente vinha um homem de uniforme militar. É o tenente Carvalho, da Guarda Imperial, reconheceu o barão, empalidecendo. A mensagem para Padre Miguel realmente havia sido enviada. O tenente Carvalho desmontou do cavalo e caminhou em direção ao grupo seguido por seus soldados. Era um homem de uns 35 anos, com postura militar e olhar determinado. Barão Joaquim de Andrade está preso por conspiração contra a coroa imperial. O coronel Santos tentou esconder a arma atrás do corpo, mas foi tarde. Coronel Virgílio Santos também está preso pelos mesmos crimes. Como souberam? Perguntou o barão, resignado. Padre Miguel recebeu informações detalhadas sobre suas atividades conspirativas. Além disso, temos uma testemunha que presenciou o envenenamento da baronesa Helena. Isabel ficou surpresa. Que testemunha seria essa? O tenente se virou para Benedito. O senhor é Benedito, escravo desta fazenda? Sim, senhor. Padre Miguel nos disse que o senhor tem informações importantes sobre a morte da baronesa. Benedito se adiantou corajoso. Tenho sim, senhor. Vi quando o doutor Figueiredo colocou veneno no chá de sinhá Helena. Era estricnina. Reconheci pelo cheiro. Minha avó me ensinou sobre venenos. O doutor Figueiredo, que havia permanecido calado até então, tentou fugir, mas foi rapidamente capturado pelos soldados. Além disso, continuou Benedito, estas meninas encontraram cartas que provam toda a conspiração. Isabel entregou a carta de Helena ao tenente, que a leu rapidamente à luz da lanterna. Esta carta é devastadora. Contém provas suficientes para condenar todos os envolvidos. O coronel Santos fez uma última tentativa desesperada. Tenente, esta é palavra de escravos e mulheres contra homens de bem. Que tribunal vai acreditar nisso? Um tribunal que valoriza a verdade, independente de quem a fala, respondeu o oficial secamente. Além do mais, temos as cartas escritas de próprio punho pelos conspiradores. Os 3 homens foram algemados e colocados sob custódia dos soldados. E quanto a nós? Perguntou Clara, ainda assustada. Vocês são testemunhas importantes. Precisarei de depoimentos detalhados, mas não correm mais perigo. Isabel sentiu um alívio enorme, invadindo seu peito. Na manhã seguinte, a fazenda Santa Bárbara estava irreconhecível. Soldados imperiais vasculhavam todos os cômodos, procurando mais evidências da conspiração. Isabel, Clara e Benedito prestaram depoimentos detalhados sobre tudo o que haviam descoberto. O tenente Carvalho se mostrou especialmente interessado no relato de Isabel sobre como havia sido recrutada pelo barão. Senhorita Isabel, o senhor acredita que sua contratação foi casual? Como assim, tenente? Investigando os antecedentes do barão, descobrimos que ele estava procurando alguém de fora da região, sem conexões locais, para trabalhar na fazenda. Alguém que pudesse ser facilmente controlada ou eliminada se necessário. Isabel sentiu um arrepio. Ela havia sido escolhida não por sua inteligência, mas por sua vulnerabilidade. Então, eu estava em perigo desde o início? Muito provavelmente. Se vocês não tivessem descoberto a conspiração, eventualmente o barão teria que se livrar de você para proteger seus segredos. Clara segurou a mão de Isabel. Ainda bem que você foi corajosa o suficiente para investigar. Benedito, que ouvia a conversa, comentou. Sinhá Helena sempre dizia que a verdade tem força própria. Uma hora ela vem à tona. O tenente se virou para ele.
Benedito, pelo seu valor em revelar a verdade e por sua lealdade à baronesa Helena, está sendo concedida sua alforria imediata. Além disso, receberá uma compensação em dinheiro pelos anos de serviço. O velho escravo começou a chorar, mal acreditando no que ouvia. Livre, senhor. Depois de 60 anos, livre. E se quiser, pode continuar trabalhando na fazenda como funcionário assalariado. O governo imperial assumirá temporariamente a administração da propriedade. Isabel percebeu que sua própria situação também estava indefinida. Tenente, o que acontece comigo agora? Não tenho para onde ir. Sobre isso tenho uma proposta. O governo precisa de pessoas corajosas e inteligentes para trabalhar em missões especiais. Estaria interessada em servir como agente de inteligência da coroa? A proposta era surpreendente e assustadora ao mesmo tempo. Que tipo de missões? Investigar outras possíveis células republicanas, infiltrar-se em grupos suspeitos, coletar informações. Seria bem remunerada e receberia treinamento adequado. Isabel passou o dia inteiro refletindo sobre a proposta do Tenente Carvalho. Trabalhar como agente de inteligência significava uma vida de perigos, mas também de propósito e independência, algo que jamais imaginara ser possível para uma mulher de suas origens. Clara, por sua vez, estava lidando com a descoberta de que seu padrinho havia participado do assassinato de sua madrinha. Isabel, como posso perdoar uma coisa dessas? Perguntou ela, sentadas no jardim da fazenda. Talvez o perdão venha com o tempo. Por enquanto você sabe que justiça está sendo feita. Mas ele me criou, me tratou como filha. Como pôde fazer isso com minha madrinha? Isabel não tinha respostas fáceis. Havia aprendido que pessoas podiam ser complexas, capazes de bondade e crueldade ao mesmo tempo. Clara, você não é responsável pelas escolhas dele. E sua madrinha não teria querido que você carregasse esse peso. Naquela tarde, o Tenente Carvalho trouxe notícias do julgamento. O barão Joaquim confessou sua participação na conspiração. Será condenado à prisão perpétua. O coronel Santos e o doutor Figueiredo serão executados por traição e assassinato. E os outros conspiradores mencionados nas cartas? Perguntou Isabel. Já estamos prendendo todos. A rede era maior do que imaginávamos, mas sua descoberta permitiu desmantelá-la completamente. Clara fez uma pergunta que preocupava Isabel. Tenente, o que acontece comigo agora? Sou órfã e meu tutor está preso. Já pensamos nisso. Há uma tia sua em Salvador que se ofereceu para criá-la. É irmã de sua mãe, professora, mulher respeitável. Eu não a conheço. É natural ter medo do desconhecido, mas seria uma oportunidade de recomeçar, longe dessas lembranças dolorosas. Isabel percebeu que sua vida também estava em uma encruzilhada. Podia aceitar a proposta do governo e embarcar em uma carreira arriscada, mas promissora, ou tentar encontrar uma vida mais tranquila e previsível. Tenente, posso ter alguns dias para decidir sobre sua proposta? Claro, mas não demore muito. Há outras células republicanas operando e precisamos agir rapidamente. Naquela noite, Isabel e Clara conversaram longamente sobre seus futuros incertos. Você vai aceitar ser agente do governo? Perguntou Clara. Estou tentando decidir. É assustador, mas também empolgante. Pela primeira vez na vida, posso escolher meu próprio destino. 3 dias depois, Isabel tomou sua decisão. Encontrou o Tenente Carvalho no escritório da fazenda, que agora servia como quartel-general temporário das investigações. Aceito sua proposta, tenente. Excelente. Partiremos para o Rio de Janeiro na próxima semana. Lá você receberá treinamento em técnicas de investigação, disfarce e comunicação secreta. E Clara viajará conosco até Salvador, onde ficará com a tia. Isabel sentiu uma pontada de tristeza. Em poucos dias, Clara havia se tornado sua primeira amiga verdadeira. Naquela tarde, as duas fizeram uma última caminhada pelos jardins da fazenda. O lugar que havia sido cenário de tanto sofrimento agora parecia pacífico sob o sol da tarde. Isabel, tenho algo para você, disse Clara, entregando-lhe um pequeno embrulho. Era o diário de Helena, o documento que havia iniciado toda a investigação. Não posso ficar com isso. Guarde como lembrança de minha madrinha e de nossa amizade. Clara, eu não posso aceitar. Pode sim. Minha madrinha ficaria feliz sabendo que está com alguém que também luta pela justiça. Isabel abraçou a menina, ambas chorando silenciosamente.
Você vai me escrever de Salvador? Sempre. E você me conta suas aventuras como agente secreta? As que puder contar, riu Isabel através das lágrimas. Benedito se aproximou, carregando uma mala pequena. Sim, Isabel. Preparei algumas coisas que podem ser úteis na sua nova vida. Dentro da mala, havia livros sobre plantas medicinais, alguns dos remédios que Helena costumava preparar e uma pequena quantia em dinheiro. Benedito, não posso aceitar isso. Pode sim, menina. Você salvou minha vida e a vida de muitas outras pessoas. É o mínimo que posso fazer. O que vai fazer agora que está livre? Vou ficar aqui cuidando da fazenda até o governo decidir o que fazer com ela. Depois, talvez viaje pelo país conhecendo outros lugares. Aos 60 anos, ainda tenho muito para ver e aprender. Isabel sorriu, admirando a coragem do homem que havia passado a vida toda em cativeiro e agora abraçava a liberdade com tamanha serenidade. Na manhã da partida, Isabel acordou cedo para dar uma última olhada no quarto que havia sido seu primeiro lar verdadeiro. Em menos de uma semana, sua vida havia mudado completamente. De jovem oprimida a agente de inteligência do Império. Vestiu um dos vestidos que Clara havia lhe dado, um modelo discreto de linho azul, adequado para a viagem, e desceu para o café da manhã. A mesa estava posta para 4 pessoas, ela, Clara, Benedito e o tenente Carvalho. Era uma cena que teria sido impensável poucos dias antes. Um ex-escravo, 2 jovens e um oficial da Guarda Imperial compartilhando a mesma mesa. Isabel, estudei seu caso mais detalhadamente, disse o tenente enquanto tomava café. Sua situação familiar anterior era deplorável. Se quiser, posso providenciar para que seu pai e irmãos sejam investigados por maus tratos. Isabel pensou na proposta. Parte dela queria ver José Ferreira e os filhos punidos pelo que havia sofrido. Mas outra parte apenas queria seguir em frente. Não, tenente. Eles terão que viver com suas próprias consciências. Eu prefiro concentrar energia no futuro. É uma atitude sábia. A vingança consome mais quem a busca do que quem a merece. Clara estava particularmente calada naquela manhã. Isabel percebeu que a menina estava nervosa com a mudança. Clara, sua tia é realmente uma boa pessoa? Pelas cartas que trocamos, parece ser. Ela se ofereceu para me criar quando soube da situação. Disse que sempre quis ter uma filha. Então você terá uma família de verdade. Espero que sim. Já sofri o suficiente com tutores complicados. Benedito serviu mais café para todos, cumprindo pela última vez sua função de mordomo. A partir do dia seguinte, seria um homem livre. Benedito, não vai sentir falta dessa rotina? Perguntou Isabel. Vou sentir falta das pessoas, não da escravidão. Há uma diferença grande entre servir, porque se é obrigado, e servir, porque se escolhe. Às 9 horas, chegou a carruagem que levaria Isabel e Clara até a estação ferroviária de Paracatu, onde pegariam o trem para o Rio de Janeiro. A viagem de trem foi a primeira para ambas as meninas. Isabel ficou fascinada com a velocidade e o conforto da locomotiva, enquanto Clara se distraía observando a paisagem que mudava constantemente pela janela. O tenente Carvalho aproveitou as longas horas de viagem para começar a instruir Isabel sobre seus futuros deveres. Ser agente de inteligência exige qualidades que você já demonstrou ter: coragem, inteligência e capacidade de manter segredos, mas também exigirá que aprenda novas habilidades. Que tipo de habilidades? Técnicas de investigação, análise de documentos, códigos cifrados, disfarce e, se necessário, defesa pessoal. Defesa pessoal? Isabel, você estará lidando com conspiradores, criminosos e traidores. Nem sempre poderá contar com proteção militar. A realidade do que estava se comprometendo a fazer começou a pesar sobre ela. Tenente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor tem família, esposa, filhos? Tinha. Minha esposa e meu filho morreram de cólera há 5 anos. Desde então, dedico minha vida inteiramente ao serviço do Império. Isabel compreendeu que o trabalho de inteligência atraía pessoas que, por uma razão ou outra, não tinham vínculos pessoais fortes. Não sente solidão? Sinto, mas também sinto propósito. Cada conspiração desmantelada, cada traidor preso, é uma pequena vingança contra o caos que levou minha família.
Clara, que ouvia a conversa, comentou: "Parece que todos nós estamos fugindo de alguma coisa." "Talvez", concordou o tenente, "mas também estamos correndo em direção a algo melhor." Quando chegaram ao Rio de Janeiro, Isabel ficou impressionada com o tamanho da cidade. As ruas fervilhavam de gente, carruagens, vendedores ambulantes e escravos de ganho. O porto estava repleto de navios de várias nacionalidades. "É aqui que você vai morar pelos próximos meses", disse o tenente, apontando para um sobrado discreto no bairro de Botafogo. "É uma casa de segurança do governo. Lá você receberá treinamento e suas primeiras missões." Isabel olhou para Clara, sabendo que era hora de se despedirem. A despedida no porto foi mais difícil do que Isabel imaginara. Clara partiria no navio para Salvador naquela mesma tarde, enquanto ela começaria imediatamente seu treinamento como agente. "Isabel, prometa que vai ter cuidado", disse Clara, abraçando-a forte. "Prometo. E você promete que vai ser feliz com sua tia." "Vou tentar. Você me ensinou que podemos escolher nosso próprio destino." O tenente Carvalho entregou a Clara uma pequena quantia em dinheiro para suas despesas pessoais. "O governo imperial cuida dos que nos ajudaram." "Obrigada, tenente." "Cuidem bem da Isabel. Pode ter certeza." Isabel acompanhou Clara até o navio, ajudando-a com a pequena bagagem. No convés, a menina se virou uma última vez. "Isabel, se um dia se cansar dessa vida de aventuras, venha me visitar em Salvador. Sempre haverá um lugar para você na minha casa. E se você se cansar da vida tranquila, me procure. Sempre precisaremos de pessoas corajosas." As duas riram, ambas sabendo que provavelmente se veriam novamente, pois suas vidas haviam se entrelaçado de forma definitiva. Quando o navio partiu, Isabel ficou no cais, acenando até que se tornasse apenas um ponto no horizonte. Então, se virou para o tenente Carvalho. "Estou pronta para começar." A casa de segurança em Botafogo era simples, mas confortável. Havia uma biblioteca bem equipada, uma sala para treinamento físico e vários quartos para agentes em formação ou em missão. Isabel foi apresentada a Dona Mariana, uma senhora de 50 anos que administrava a casa, e também era responsável pelo treinamento em etiqueta e disfarce. "Minha primeira lição para você, Isabel", disse ela, "é que uma boa agente sabe se tornar invisível quando necessário e inesquecível quando conveniente." "Como assim?" "Às vezes você precisará passar despercebida em meio a multidões. Outras vezes precisará chamar atenção para distrair alvos ou conseguir informações. Tudo depende da missão." Naquela primeira noite, Isabel se deitou em sua nova cama pensando em tudo o que havia acontecido. Em apenas uma semana, havia passado de vítima a heroína, de servo a agente do governo imperial. Os primeiros meses de treinamento foram intensos. Isabel aprendeu técnicas de investigação com o professor Augusto, um ex-delegado de polícia aposentado que ensinava os futuros agentes a analisar pistas, interrogar suspeitos e organizar evidências. "A primeira regra da investigação", dizia ele, "é que não existem coincidências. Tudo tem uma explicação lógica, basta ter paciência para encontrá-la." Com Dona Mariana, Isabel aprendeu a arte do disfarce e da interpretação. Praticava assumir diferentes personalidades. Moça da alta sociedade, comerciante, professora, enfermeira. Cada personagem que você interpreta deve ser completamente believável, ensinava a senhora. Estude os gestos, a forma de falar, até mesmo a maneira de caminhar. Um detalhe errado pode custar sua vida. O treinamento físico ficava a cargo do Sargento Oliveira, um veterano das campanhas no Paraguai que ensinava defesa pessoal, uso de armas brancas e técnicas de escape. "Senhorita Isabel", dizia ele durante as aulas de esgrima, "sua vantagem não será a força física, será a inteligência e a velocidade. Use-as." Nas noites livres, Isabel escrevia cartas para Clara, contando, dentro dos limites do que podia revelar, sobre sua nova vida. As respostas da menina traziam notícias animadoras de Salvador. A tia era realmente uma pessoa bondosa, e Clara havia se matriculado na escola normal para formar-se professora. Após 6 meses de treinamento, o tenente Carvalho chamou Isabel ao seu escritório. "Você está pronta para sua primeira missão real." "Que tipo de missão?" "Há suspeitas de que existe uma célula republicana
operando em Petrópolis, infiltrada na alta sociedade. Você se passará por preceptora de uma família rica e investigará as atividades suspeitas. Isabel sentiu uma mistura de empolgação e nervosismo. Quando parto? Amanhã. Lembre-se de tudo que aprendeu aqui. E, sobretudo, confie em seus instintos. Eles salvaram sua vida na fazenda do barão. Naquela última noite no Rio de Janeiro, Isabel organizou seus pertences. Poucos, mas cuidadosamente escolhidos. No fundo da mala, guardou o diário de Helena, que havia se tornado seu talismã pessoal. Olhou-se no espelho e viu uma jovem de 20 anos, elegantemente vestida, com postura confiante e olhar determinado. Era muito diferente da menina assustada que havia deixado a vila de São Benedito do Campo Verde menos de um ano antes. Petrópolis era a cidade imperial de verão, onde a família real e a alta sociedade se refugiavam do calor do Rio de Janeiro. Isabel chegou lá se passando por Isabela Mendes, jovem educada em colégio francês, contratada como preceptora dos filhos do comendador Felisberto Nascimento. A mansão dos Nascimento era impressionante, arquitetura neoclássica, jardins extensos e uma criadagem numerosa. Isabel foi recebida pela esposa do comendador, Dona Eulália, uma senhora de 40 anos com ares aristocráticos. Senhorita Isabela, espero que se adapte bem à nossa rotina. Temos 3 filhos, Pedro de 15 anos, Maria de 12 e João de 10. Todos precisam de educação refinada. Certamente, Dona Eulália, qual será minha rotina? Aulas pela manhã, supervisionadas por mim. À tarde você terá tempo livre. Às noites, quando recebermos visitas, poderá se juntar a nós no salão. Consideramos que a convivência social também é educativa. Era perfeito. As reuniões sociais seriam sua oportunidade de investigar. Durante as primeiras semanas, Isabel se concentrou em conhecer a família e estabelecer sua credibilidade. Os filhos dos Nascimento eram inteligentes e bem educados, tornando seu trabalho como preceptora genuinamente prazeroso. Mas foi durante um jantar no final do primeiro mês que Isabel notou algo suspeito. Entre os convidados estava um homem apresentado como Professor Almeida, especialista em filosofia política. Durante a conversa, ele fez comentários sutis, mas críticos sobre a monarquia. O Brasil precisa de um governo mais moderno, disse ele, olhando significativamente para alguns dos presentes. Baseado na razão e no progresso, não em tradições antiquadas. Isabel notou que certos convidados concordaram com entusiasmo, enquanto outros se mantiveram discretamente neutros. Após o jantar, enquanto os homens fumavam charutos na biblioteca, Isabel fingiu organizar livros próximo à porta, conseguindo ouvir fragmentos de conversa. Os contatos em Minas Gerais foram eliminados. Precisamos de mais cuidado após o que aconteceu com o Barão Joaquim. A próxima reunião será na casa do Dr. Silva. Isabel sentiu o coração acelerar. Havia encontrado exatamente o que procurava. Durante as semanas seguintes, Isabel conseguiu se infiltrar gradualmente no círculo republicano que se reunia na casa dos Nascimento. Sua suposta educação francesa e seus conhecimentos de política, adquiridos durante o treinamento, a fizeram ser aceita como simpatizante da causa. O professor Almeida se tornara especialmente interessado nela, interpretando sua juventude e inteligência como sinais de progressismo político. Senhorita Isabela, disse ele durante um passeio pelos jardins, uma jovem de sua educação certamente compreende que o Brasil precisa evoluir além das estruturas monárquicas obsoletas. Confesso que sempre me interessei por filosofia política, professor, mas sendo preceptora, devo ser cautelosa com minhas opiniões. Naturalmente, mas entre pessoas de confiança podemos discutir livremente. Foi assim que Isabel foi convidada para uma reunião literária na casa do Dr. Silva, na realidade uma célula republicana disfarçada. A reunião aconteceu numa quinta-feira à noite, numa mansão isolada nos arredores de Petrópolis. Isabel chegou acompanhada de Dona Eulália, que apresentou o encontro como uma discussão sobre literatura e filosofia moderna. Havia cerca de 15 pessoas presentes, todas da alta sociedade petropolitana. O que mais impressionou Isabel foi descobrir que várias mulheres participavam ativamente das discussões políticas, algo impensável nos círculos tradicionais. Meus caros amigos,
começou o Dr. Silva, um homem de 60 anos com barbas grisalhas. Hoje discutiremos os escritos de Auguste Comte sobre o positivismo e sua aplicação ao governo brasileiro. Era um código. Isabel percebeu que positivismo significava republicanismo e aplicação ao governo significava derrubar a monarquia. Durante a apresentação, ela tomou notas mentais de todos os presentes, seus nomes, suas funções sociais e seus comentários. Descobriu que o grupo planejava uma série de manifestações durante as comemorações do aniversário do imperador, tentando criar instabilidade política. Mas foi quando o professor Almeida começou a falar sobre medidas práticas que Isabel entendeu que estava lidando com algo muito mais sério que discussões filosóficas. Às vezes, disse ele, olhando fixamente para os presentes, a mudança histórica exige sacrifícios. Pessoas que representam o sistema antigo podem precisar ser removidas do caminho. Isabel sentiu um arrepio. Estava ouvindo planos de assassinato político. Após a reunião, Isabel voltou à mansão dos Nascimento com a mente agitada. Havia descoberto não apenas uma célula republicana, mas um grupo disposto a cometer assassinatos políticos. Precisava comunicar essas informações ao tenente Carvalho urgentemente. No dia seguinte, utilizou seu dia de folga para enviar uma carta cifrada através do sistema de comunicação que havia aprendido durante o treinamento. Usou o código baseado em citações literárias para descrever tudo o que havia ouvido. 3 dias depois, recebeu uma resposta igualmente cifrada. Deveria continuar a investigação, mas tomando cuidado extremo com sua segurança. Durante a próxima reunião do grupo, Isabel descobriu detalhes mais específicos do plano. O alvo principal era o próprio imperador Dom Pedro II, que costumava fazer caminhadas matutinas nos jardins públicos durante suas temporadas em Petrópolis. O velho está sempre com pouca segurança durante essas caminhadas, comentou o professor Almeida. Seria o momento ideal para um acidente. Que tipo de acidente? Perguntou uma das mulheres presentes. Um tiro disparado por um republicano fanático que seria morto em seguida pelos guardas. Cria-se um mártir para nossa causa e elimina-se o símbolo da monarquia. Isabel mal conseguiu disfarçar seu horror. Estava presenciando o planejamento de um regicídio. Quando isso aconteceria? Perguntou, fingindo curiosidade intelectual. Durante a próxima visita imperial daqui a 2 semanas. Isabel sabia que tinha pouco tempo para agir, mas também sabia que precisava de mais evidências concretas para convencer as autoridades. Foi então que tomou a decisão mais arriscada de sua carreira como agente. Ofereceu-se para ajudar no plano. Professor Almeida, uma mulher jovem, atrairia menos suspeitas que um homem. Posso ficar próxima ao local para dar sinais sobre movimentação da guarda. O homem a olhou com interesse renovado. Isabela, você surpreende cada dia mais. É exatamente esse tipo de coragem que nossa causa precisa. Seria uma honra servir à República. Mentir com tanta convicção a fez sentir náuseas, mas era necessário para salvar a vida do imperador. Nos dias seguintes, Isabel foi incluída no círculo íntimo dos conspiradores. Participou de reuniões menores, onde os detalhes finais do atentado foram discutidos. Descobriu que, além do plano contra o imperador, havia planos similares contra outras figuras importantes da monarquia. O grupo havia conseguido armas através de contatos militares republicanos, e o atirador escolhido era um jovem fanático chamado Augusto Ferreira, disposto a morrer pela causa. Isabel conseguiu mapear toda a organização, quem fornecia dinheiro, quem providenciava armas, quem cuidava da logística e quem executaria as ações. Era uma rede bem organizada que se estendia pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 3 dias antes do atentado planejado, Isabel recebeu uma mensagem urgente. O tenente Carvalho chegaria a Petrópolis com reforços na noite seguinte. Ela deveria marcar um encontro em local seguro para passar todas as informações. Mas naquela mesma tarde, algo deu errado. Dona Eulália a chamou em seu gabinete particular com uma expressão séria que Isabel nunca havia visto. Isabela, preciso fazer algumas perguntas sobre seu passado. Claro, Dona Eulália. Em que posso ajudá-la? Recebi uma carta de uma conhecida que mora na região de São Benedito do Campo Verde.
Ela diz conhecer uma jovem chamada Isabel Ferreira que se parece muito com você. Isabel sentiu o sangue gelar. Sua identidade havia sido descoberta. Deve ser coincidência. Isabel é nome comum. A descrição é muito específica. E há mais. Esta Isabel Ferreira esteve envolvida em um caso de conspiração republicana que resultou na prisão de um barão. Dona Eulália se levantou e caminhou até a janela. Isabel, você é uma agente do governo imperial infiltrada em nosso grupo. Não havia como negar. Isabel decidiu que a honestidade era sua única chance. Sim, sou agente de inteligência da coroa, e vocês estão planejando assassinar o imperador. Dona Eulália sorriu friamente. Obrigada por confirmar. Professor Almeida sempre desconfiou de você. Jovem demais, inteligente demais, interessada demais em detalhes. Isabel calculou mentalmente suas chances de escapar. A porta estava longe, e certamente havia guardas do lado de fora. O que pretendem fazer comigo? Você sabe demais para ser libertada, e sabemos pouco demais sobre as operações do governo para desperdiçar uma fonte de informação. Dona Eulália tocou uma sineta. 2 homens armados entraram no gabinete. Levem-na para o porão. Com cuidado, ela ainda pode ser útil. O porão da mansão dos Nascimento havia sido transformado numa prisão improvisada. Isabel foi algemada a uma cadeira pesada de madeira em um cômodo úmido e mal iluminado. 2 guardas se revezavam vigiando-a constantemente. Durante as primeiras horas de cativeiro, vários membros da conspiração vieram interrogá-la. Queriam saber quantos agentes governamentais havia, como funcionava o sistema de comunicação e quais outras células republicanas haviam sido descobertas. Isabel se manteve em silêncio, lembrando-se do treinamento sobre resistência a interrogatórios, mas sabia que sua situação era desesperadora. O atentado aconteceria em 2 dias, e o tenente Carvalho não sabia que ela havia sido capturada. Foi durante a segunda noite que aconteceu algo inesperado. Um dos guardas, um jovem de aparência humilde, aproximou-se dela quando o outro saiu para buscar comida. Senhorita, meu nome é Carlos. Sou jardineiro aqui na casa. Por que está me contando isso? Porque reconheci a senhora. A senhora é Isabel Ferreira, que salvou os escravos da fazenda Santa Bárbara. Isabel ficou surpresa. Como aquele homem poderia saber sobre os eventos em Minas Gerais? Meu irmão era escravo lá. Benedito conseguiu mandar notícias para nossa família sobre como a senhora ajudou a libertar todo mundo. Isabel sentiu uma pontada de esperança. Carlos, você pode me ajudar? Posso tentar, mas é arriscado demais. Não é só pela minha vida. Eles vão tentar matar o imperador daqui a 2 dias. O jovem ficou pálido. Matar o imperador? Mas isso vai trazer guerra civil para o país. Carlos hesitou por alguns segundos, olhando nervosamente para a porta. Senhorita, se eu a ajudar e descobrirem, vão me matar. E se não me ajudar, vão matar o imperador e mergulhar o país numa guerra que custará milhares de vidas inocentes. O jovem jardineiro respirou fundo e tomou sua decisão. O que preciso fazer? Tem como levar uma mensagem para o tenente Carvalho? Ele deve estar hospedado no Hotel Imperial. Posso tentar. Que mensagem? Diga apenas: a rosa vermelha florescerá amanhã no jardim principal ao nascer do sol. Ele entenderá. Carlos assentiu e saiu discretamente. Isabel passou o resto da noite rezando para que o plano desse certo. Na manhã seguinte, dia do atentado, o professor Almeida desceu ao porão para um último interrogatório. Isabel, esta é sua última chance. Nos conte tudo sobre as operações governamentais e talvez possamos poupar sua vida. Prefiro morrer a trair meu país. Muito nobre, mas inútil. Em algumas horas, o velho imperador estará morto e uma nova era começará para o Brasil. Ele se virou para sair, mas parou na porta. A propósito, descobrimos que nosso jardineiro tentou sair ontem à noite. Está sendo interrogado, agora mesmo. Isabel sentiu o coração afundar. Carlos havia sido descoberto. Por volta das 10 horas da manhã, Isabel ouviu movimentação intensa na casa. Passos apressados, vozes alteradas, portas batendo. Algo estava acontecendo. Um dos guardas desceu correndo ao porão. A operação foi cancelada. Soldados imperiais cercaram a casa. Isabel sentiu uma onda de alívio.
De alguma forma, sua mensagem havia chegado ao destino. Minutos depois, ouviu tiros sendo disparados no andar de cima. Gritos, móveis sendo derrubados, ordens sendo gritadas. A batalha havia começado. A porta do porão foi arrombada e soldados imperiais desceram rapidamente. À frente deles vinha o tenente Carvalho, com a pistola em punho. Isabel, você está ferida? Estou bem. Como receberam minha mensagem? Um jovem jardineiro conseguiu nos encontrar apesar de estar ferido. Disse que você havia salvado escravos e merecia ser salva também. Carlos, ele está vivo? Está. Machucado, mas vivo. Os médicos estão cuidando dele. Os soldados liberaram Isabel das algemas. Ela mal conseguia ficar em pé depois de 2 dias, sentada na mesma posição. E os conspiradores? A maioria foi presa. O professor Almeida tentou fugir, mas foi capturado na estrada para São Paulo. Dona Eulália se entregou sem resistência. E o atirador? Aquele jovem fanático? Augusto Ferreira foi preso antes mesmo de chegar perto do Palácio Imperial. Sua operação salvou a vida do imperador e desmantelou a maior conspiração republicana já descoberta. Uma semana depois, Isabel se encontrava no Palácio Imperial de Petrópolis, na presença do próprio imperador Dom Pedro II. O monarca, um homem de 60 anos com barba branca imponente, recebeu-a em seu gabinete particular. Senhorita Isabel Ferreira, disse ele com voz grave e solene, o Brasil lhe deve uma dívida de gratidão que jamais poderá ser paga completamente. Majestade, apenas cumpri meu dever. Seu dever? O imperador sorriu. Jovem, você arriscou sua vida para salvar não apenas a minha, mas a estabilidade de todo o país. Isso vai muito além do dever. Ele se levantou e foi até sua escrivaninha, de onde retirou um documento oficial. Por seus serviços excepcionais à coroa, concedo-lhe o título de Dama da Ordem Imperial do Cruzeiro, com pensão vitalícia e terras na região de Minas Gerais. Isabel ficou sem palavras. De órfã maltratada a dama do Império em menos de 2 anos, parecia um sonho. Majestade, não sei o que dizer. Diga apenas que continuará servindo ao Brasil com a mesma coragem que demonstrou até agora. Após a audiência, Isabel caminhou pelos jardins do palácio com o tenente Carvalho. E agora, o que pretende fazer? Perguntou ele. Continuar trabalhando como agente, mas com uma condição: quero que Carlos seja treinado também. Aquele jovem tem coragem e merece uma oportunidade. Já estava pensando nisso. E tenho outra novidade. Recebemos uma carta de Clara, de Salvador. Ela terminou o curso normal e está pedindo para se juntar ao nosso trabalho. Isabel sorriu. Sua primeira amiga também havia escolhido o caminho do serviço ao país. Parece que estamos formando uma família interessante. A família dos que escolheram lutar pela justiça. 6 meses depois, Isabel estava de volta a Minas Gerais, mas agora como proprietária das terras que o imperador lhe concedera, ironicamente, bem próximas à antiga fazenda Santa Bárbara. Sua primeira providência foi visitar Benedito, que havia comprado uma pequena propriedade com o dinheiro que recebera do governo. Sinhá Isabel, ou melhor, Dona Isabel, exclamou ele, abraçando-a calorosamente. Para o senhor, sempre serei apenas Isabel. Como está a vida de homem livre? Melhor do que eu sonhava. Plantei um cafezal pequeno, tenho 2 vacas leiteiras e até construí uma escola para as crianças da região. Uma escola? Lembra do que Sinhá Helena sempre dizia: a educação é a única coisa que ninguém pode tirar de uma pessoa. Decidi que todas as crianças aqui terão essa oportunidade. Isabel ficou emocionada. O homem que passara 60 anos como escravo estava agora educando a próxima geração. Benedito, gostaria de fazer uma proposta. Minhas terras são grandes demais para uma pessoa só. Que tal nos tornarmos sócios? Juntos podemos criar algo realmente importante aqui. Os olhos do velho se encheram de lágrimas. Uma parceria entre a ex-escrava doméstica e o ex-escravo? Uma parceria entre 2 amigos que sobreviveram aos piores momentos e escolheram construir algo melhor. Naquela tarde, chegou uma carruagem trazendo Clara, agora uma jovem de 18 anos, elegante e confiante, acompanhada por Carlos, que havia completado seu treinamento como agente. Isabel, Clara correu para abraçá-la. Como senti saudades. Também senti, e estou orgulhosa de você ter escolhido este caminho.
Aprendi com a melhor professora que tive, que podemos escolher nosso destino, não importa de onde viemos. Carlos se aproximou timidamente. Dona Isabel, obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter arriscado sua vida para salvar a minha. Somos uma família agora. 2 anos se passaram desde os eventos na fazenda do Barão. Isabel, agora com 23 anos, havia se tornado uma das agentes mais respeitadas do Império, mas também uma próspera fazendeira e educadora. A propriedade que dividia com Benedito se tornara um modelo na região. Ex-escravos trabalhavam como funcionários assalariados, suas terras produziam café de excelente qualidade e a escola que construíram atendia mais de 50 crianças. Clara havia se especializado em missões que envolviam a alta sociedade, usando sua educação refinada para se infiltrar em círculos suspeitos. Carlos se tornara expert em operações de campo, especialmente aquelas que envolviam as classes populares. Numa tarde de domingo, os 4 estavam sentados na varanda da casa principal, observando as crianças brincarem no pátio da escola. Às vezes fico pensando, disse Clara, como nossas vidas mudaram desde aquela primeira noite na fazenda do Barão. Mudaram porque escolhemos que mudassem, respondeu Isabel. Poderíamos ter nos conformado com o sofrimento, mas decidimos lutar. Benedito, agora com 65 anos, mas ainda forte e ativo, sorriu. Sinhá Helena ficaria orgulhosa de ver o que construímos aqui. Justiça, educação e liberdade. Tudo pelo que ela morreu. Carlos, o mais jovem do grupo, aos 25 anos, apontou para uma carta que havia chegado naquela manhã. Isabel, o tenente Carvalho escreveu sobre uma nova missão. Parece que há atividade suspeita na fronteira com o Uruguai. Isabel pegou a carta e a leu rapidamente. Uma rede de contrabando que pode estar financiando novos movimentos republicanos. Interessante. Vamos aceitar? Perguntou Clara. Isabel olhou para seus amigos, depois para as crianças brincando, para os trabalhadores voltando do cafezal, para tudo que haviam construído juntos. Aceitar? Claro que sim. Mas desta vez vamos todos juntos. Somos uma equipe agora. Benedito riu. Uma equipe bem estranha, um ex-escravo de 65 anos, 2 moças de origem humilde e um jardineiro. Quem diria que conseguiríamos tanto? Conseguimos, respondeu Isabel, porque aprendemos que não importa de onde viemos, importa para onde escolhemos ir. O sol se punha sobre as montanhas mineiras, tingindo de dourado os cafezais e a escola onde crianças aprendiam suas primeiras letras. Isabel sorriu, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Havia escolhido seu destino, e esse destino era lutar pela justiça, educar os menos favorecidos e proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. A menina que apanhava todos os dias havia se tornado uma mulher que defendia os indefesos. E essa era apenas a primeira de muitas histórias que ainda estavam por vir. Às vezes, as maiores transformações começam nos momentos de maior desespero. Isabel Ferreira provou que não importa quão humildes sejam nossas origens, com coragem, inteligência e determinação, podemos reescrever nossa própria história e, no processo, mudar a história de nosso país.